Glória a Deus, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Quero lhe trazer mais uma palavra de Deus para a tua vida. Espero que você esteja com o coração aberto e com os ouvidos atentos e que a palavra de Deus possa trazer salvação para a tua alma, em nome de Jesus. Queridos, hoje eu queria tratar sobre o falso profeta. Ouvimos dizer que ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Às vezes nos impedimos de julgar um falso profeta porque nós temos esta frase como uma base para não criticar e para não julgar o falso profeta. Quando Jesus ele vai nos ensinar a julgar, Jesus ele nos dá esta legalidade. Queria tratar sobre este assunto hoje. Será que no nosso meio existe falso profeta? Queridos, Jesus ele vai nos dizer que existe. Jesus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 15, Jesus ele vai dizer assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Se Jesus falar acautelai-vos dos falsos profetas, é porque os falsos profetas, eles existem. E Jesus vai continuar dizendo assim, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, ou seja, o falso profeta, ele não vem disfarçado como uma prostituta, ele não vem disfarçado como um beberrão, ele não vem disfarçado como um adúltero, ele não vem disfarçado como numa rodinha de drogados. O falso profeta, ele se infiltra em meio à igreja, ele se infiltra em meio aos irmãos. Então Jesus ele vai dizer que para nós tomarmos cuidados com o falso profeta, e ele vai dizer que eles se escondem no nosso meio, eles se escondem em meio às ovelhas, em meio à igreja do Senhor. Mas por dentro são lobos roubadores. Esta é a função do falso profeta. Ele vem simplesmente para matar, roubar e destruir. A função dele é essa, deturpar o Evangelho de Cristo. A função dele é se auto-beneficiar, é se auto-enriquecer do Evangelho. Esta é a função, nada mais além disso. Ele traz a destruição. No verso 16, Jesus vai dizer, olha aí, o julgamento a qual Jesus nos deixa, para que nós viemos julgar. Pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Queridos, no livro de Deuteronômio, a palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos experimentar se a profecia provém do Senhor. Sabe como? Se um profeta profetizou, se essa profecia não aconteceu, ele vai ser julgado e ele vai ser condenado como um falso profeta. No livro de Deuteronômio vai dizer que aquele que proferiu palavras e elas não aconteceram, eles vão ser excomungados e até mesmo mortos por ser falso profeta. Jesus também vai dizer que no verso 17 do capítulo 7 de Mateus diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos. Então, se é um profeta de Deus, vai produzir frutos bons. Se é um profeta que profetizou palavras dos céus, vai acontecer. Aí depois Jesus diz assim, porém a árvore má produz frutos maus. No verso 18, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Julgamento. Jesus nos dá esta legalidade de estar julgando se a profecia provém do Senhor ou não. 20 diz assim, assim pois pelos seus frutos os conhecereis. Queridos, esse é o julgamento a qual Deus nos dá a legalidade, a qual Jesus nos dá a legalidade. Se a profecia provém do Senhor, amém. Se não provém, queridos, não receba qualquer profecia sobre a sua cabeça, porque nós vemos hoje homens e mulheres, infelizmente, proliferou demais pessoas pregando o Evangelho, profetizando coisas que vêm do seu interior, que vêm do seu ventre, que não provém de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm se levantado nesta posição, querendo ter status, querendo ter, ser reconhecida pelos homens. Queridos, profecia nós temos que receber do Senhor.
Jesus vai mais a fundo ainda, no verso 21 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Olha aí, e em teu nome não expelimos demônios. O falso profeta vai expelir demônios também. O próprio Jesus está falando, não são palavras minhas. E ele também vai dizer, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Querido, milagre não é sinônimo de Deus. Queridos, às vezes as trevas ela vai fazer milagre em meio à multidão, e a multidão vai ficar muito feliz e vai achar que aquilo é de Deus, mas não é de Deus. Jesus continua dizendo, então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Queridos, uma coisa é eu ouvi falar de Jesus, uma coisa é eu conhecer Jesus de ouvir falar, outra coisa é eu fazer Jesus me conhecer através dos meus atos, através das minhas atitudes. Antes de eu conhecer Jesus, Jesus ele tem que me conhecer através da minha vida, dos frutos bons a qual está sendo gerado pela minha vida. Queridos, não vai por onda, né, de fama, não vai por onda, né, pessoas às vezes, né, que se dizem profetas. Nós vemos pessoas aí andando quilômetros e quilômetros, pegando avião, ônibus, trem, para ir atrás de profetas. Queridos, tem muitos falsos profetas espalhados no mundo, que nós viemos focar os nossos olhos na palavra de Deus, porque ela é a nossa maior profecia, a profecia a qual nós necessitamos estar na palavra do Senhor. Eu acredito em profecias, eu acredito em revelações, mas a maior revelação que eu acredito é a palavra do Senhor. Queridos, quando alguém profetiza ou revela na minha vida, antes de eu receber eu digo, Senhor, se for do Senhor, amém, se não for, caia por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque eu não posso receber qualquer coisa.